Agradecemos novamente aos parceiros Platinum e agora damos início ao painel Geração Distribuída na Prática, Cases de Sucesso. Convido para subir ao palco o coordenador estadual da Absolar de Minas Gerais, Bruno Cata Preta. Bruno é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Energia Solar Fotovoltaica e atua como coordenador estadual da Absolar em Minas Gerais. É também diretor de Relações Institucionais do Grupo Melo Cordeiro, com ampla experiência em relacionamento com clientes, vendas e como professor e palestrante do setor solar. Convido também ao palco Denilson Tinin, especialista de produtos da Sungrow. Engenheiro eletricista com mais de 10 anos de experiência no setor, Denilson já atuou em diferentes etapas da cadeia de fabricação e comercialização de inversores fotovoltaicos. Na Sungrow Brasil, é responsável por apoiar clientes de geração distribuída em soluções inovadoras e integradas para sistemas solares. Convido ao palco Ediléo Cardoso Júnior, CEO da KWP Energia. Engenheiro eletricista da USP e MBA em Energia também USP, liderando a transição energética com atuação em energia solar flutuante e hidrogênio verde. Ampla experiência prévia no setor elétrico em contabilização e liquidação do mercado de energia, CCEE. E no segmento de distribuição de energia. Recentemente participou da regulamentação da geração solar flutuante, estruturação de soluções de mercado para a crise hídrica e em iniciativas estratégicas de abertura e segurança do mercado de energia. Convido também Olívia Del Pupo, coordenadora de regulação e gestão de energia da Green Yellow. Olívia é doutoranda em energia pela IEE USP, mestre em planejamento energético pelo PSE Unicamp e realizou o doutorado na University of Michigan, com foco em sistemas de baterias. Na Green Yellow atua na análise regulatória, desenvolvimento de novos modelos de negócios e suporte técnico operacional para projetos de GD. Armazenamento e eficiência energética. Convido ao palco Eduardo Boto, manager da Brasol. Ele vem substituindo André Mendonça. Engenheiro com experiência no mercado financeiro de capitais há mais de 10 anos, estando há 2 na Brasol, no time de investimentos. E, por fim, convido ao palco Mauro Sirtoli, que vem substituindo Eliane Cândido. Engenheiro eletricista e de telecomunicações pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA em gestão de projetos, gerente comercial da Campler, do Departamento de Geração Centralizada, Fabricantes e Energia, com ampla experiência no mercado fotovoltaico, com projetos de proteção e monitoramento de sistemas fotovoltaicos há 10 anos. Obrigada a todos os participantes. Para darmos início às apresentações, passo a palavra ao coordenador estadual da Absolar em Minas Gerais, Bruno Cata Preta. Boa tarde a todos. Só está tranquilo? Muito bom. Só não está tranquilo o espaço aéreo aqui de São Paulo, né? Quem passou perrengue para chegar? Meu avião quase não desceu, gente. Que loucura, viu? Mas vamos lá. Quem trabalha no setor solar não é a aviação que vai desanimar a gente não, né? De jeito nenhum. Assim como a aviação tem muita regra, muita norma, o solar também tem, né? E vai adaptando, e a gente tem que ir estudando, conhecendo as novas modalidades, novos equipamentos, novos modelos de negócio. E é isso que a gente veio comentar aqui hoje, né? Um pouquinho sobre novos modelos de negócio. Acho que cada ano que vai passando, a gente vai ficando mais experiente, mais atento. No começo, a gente não tinha muita referência aqui no Brasil, tudo a gente tinha que olhar para fora, e agora a gente já consegue aprender olhando para as terras brasileiras mesmo, né?
Um time de especialistas aqui, cada um na sua área, que eu fiquei encantado com a capacidade da turma que está aqui. Vai ser bem legal, viu, gente? Podem ter muita atenção no que essa turminha vai trazer. O que eu vou falar aqui, gente, é mais insights para abrir, para asfaltar o caminho dos nossos convidados, tá bom? Vamos ver aqui, lado que começa. Bom, isso aqui todo mundo tem acesso, quem é associado à Bessolar, quem não é. No site da Bessolar, a gente deixa bem claro esse gráfico. O que eu gosto dele? Que mostra que realmente o solar decolou no Brasil de 2018 para frente. E aí eu estou falando de solar aqui, que daqui a pouco eu vou falar de bateria, de armazenamento. Eu estou puxando esse gancho. É o novo solar. É a nova oportunidade de negócio para todos os empresários, para todas as empresas do setor. Tem que dominar essa questão de trabalhar com o que está disponível para trabalhar hoje. É claro que, de acordo com as regras, né, de acordo com a legislação atual, e isso que a Bessolar sempre prega, né? A questão de respeito, questão de ética, de trabalhar com qualidade, e a gente quer nivelar o setor por cima. Por isso que existem eventos como esse. Eu tenho muito orgulho, gente, da Bessolar. Tem 6 anos que eu sou o coordenador da Bessolar lá em Minas Gerais. Então eu falo que eu sou orgulhoso coordenador da Bessolar em Minas. E quem acompanha de perto o setor sabe que Minas, tudo começou primeiro, né? Primeira grande usina, Minas. Primeiro lugar a ter inversão de fluxo, Minas. Primeiro lugar a mandar injetar 1 hora da manhã, Minas. E também de lá que está saindo algumas soluções bem legais, tá? E está espalhando para o Brasil inteiro. Aqui, também essa questão de potência mostra que está crescendo. Parece que não, a gente encontra no corredor, no cafezinho, tem muita gente reclamando, mas tem muita gente também prosperando. Tem empresas contratando, e aí fica um convite, uma provocação. Você quer ver um setor que ficou o ano inteiro com vaga aberta, é o nosso, gente. Se a gente sair aqui e perguntar os amigos que estão escutando, que eu tenho certeza que na empresa deles tem vaga para engenheiro, para montador, para projetista, para pessoal da recepção. A todo lado tem vaga. É um setor próximo. Com toda a dificuldade, é um setor próximo. Então fica um convite aqui para vocês que são apaixonados por energia solar, assim como eu sou. Vamos defender mais nosso setor, não é isso? Vamos defender a nossa barreira da energia solar, nossa bandeira da energia solar, porque eu de coração fico triste quando eu estou no café e vejo um amigo meu que está há anos no setor falando mal do setor, gente. Pô, dá licença, muda de setor então. Aqui é o meu setor, é o meu ganha-pão, eu sustento a minha família com energia solar. Por que eu vou falar mal do meu setor? Não, eu vou lutar para ele melhorar sempre. E aonde que a gente ajuda? Como é que a gente faz? A gente pode contar com a Bessolar, pode contar com os amigos, pode fazer parcerias. Um evento como esse é um evento de network puro, de fazer muitas parcerias. E olha que interessante, esse ranking municipal mostra que a energia solar é muito democrática, né? Se eu pego as 10 maiores cidades em potência instalada, tem cidades de todas as regiões do Brasil. Então, por que eu gosto de comentar isso? Ah, não é só no Sudeste, não é só no Sul. Está aí a prova, né? E é um gráfico vivo. Eu lembro, por muito tempo, tinha ali, na primeira, Uberlândia, que é uma cidade da minha querida Minas Gerais. Ah, não aparece mais. Ela ficou durante muito tempo em quarta, depois agarrou na 8ª posição, agora já nem aparece. O que pode estar acontecendo? Esgotou? Não é que esgotou. Outras cidades se despontaram, não é isso? E existe também uma migração de empresas que saem de uma cidade para fazer sistema em outra. Mas olha que dado importante. Dos 5.570 municípios brasileiros, quase 100%, 98,8% já tem pelo menos um sistema de energia solar fotovoltaica. Isso não é apenas um número, isso é bom para o nosso setor. Para a gente conseguir recursos internacionais, investimento. Minas Gerais, que é o meu estado, já tem energia solar em 100% dos municípios. Mesmo sendo o estado com a maior quantidade de municípios do Brasil, são 853 cidades. É motivo de orgulho para a gente, né? Tem cidade bem pequenininha. Agora que chegou o paralelo que eu quis fazer com o primeiro slide. Gente, que vocês já conheciam, né? Falar de energia, falar de potência instalada. Agora, esse vocês não conhecem. Olha que interessante. A projeção que existe,
que até 2035 a mini GD vai chegar em 78 GB, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E agora, para vocês que são EPCs, que são integradores, fiquem atentos às oportunidades, principalmente no setor residencial, no comercial. Vai ser muito importante, que são abordagens diferentes para ofertar o híbrido e a bateria para cada um desses segmentos. É diferente, a necessidade é diferente. E há muito tempo atrás, uma pessoa falou comigo: Bruno, as pessoas compram pelos motivos dela e não pelo motivo nosso. Olha que importante. Você pode chegar num cliente que mora num condomínio, todas as casas em volta da casa dele têm energia solar, o dono fala assim: eu quero aquilo, ele nem sabe o que é, mas eu quero. Coloca e acabou. Você pode chegar num condomínio que é final de rede e acaba muita energia. Bruno, não quero ficar mais sem energia na minha casa. Coloca para mim um inversor de bateria. É uma outra necessidade, é uma outra demanda, não é isso? E você pode ter uma residência também que tem uma pessoa acamada que precisa de um respirador, que não pode ficar sem energia, que tem um remédio que custa 700, 900 reais, que não pode ficar sem refrigeração. É uma outra necessidade. Ou uma pessoa que realmente trabalha de home office não pode ficar desconectada da internet e precisa de pelo menos um roteador ali e 48 horas de uma bateria ali para necessidade básica, uma outra necessidade. Então tem que identificar a necessidade e aprender a ofertar de acordo com a necessidade de cada pessoa ou de cada empresa. Então é um mercado que vai ser um mercado para quem sabe abordar o cliente de verdade, para quem vai investir na qualificação desse lead. E eu estou muito animado com o mercado de BESS e de bateria, de verdade. Fora isso, são os novos modelos, que vai ter amigos comentando aqui. Por exemplo, a energia por assinatura, gente, é uma solução para muitas pessoas. Resolve, não é isso? Investimento com energia, tem pessoas que estão aí doidas buscando como investir, como fazer parte do nosso setor, sem ser colocando o módulo na casa dela. Tem possibilidade? Existe possibilidades, não é isso? Olha o cenário atual de armazenamento de energia. Isso é coisa inédita, vocês nunca viram um material como esse, gente. Estou trazendo informações da China, dos Estados Unidos e da Alemanha. A China vai investir 187 bi só em armazenamento. Os Estados Unidos está dando créditos para quem quiser colocar baterias. A Alemanha, 20 anos de isenção de tarifas. Está aí. Novamente, o filme se repetindo. Nós vimos acontecer no solar, que a gente tinha que olhar lá para fora os cases e trazer para o Brasil, quando eu estava falando de módulo inversor puro. Agora estou falando de armazenamento. Já está acontecendo, gente. Quem enxergar primeiro, quem assimilar primeiro e mover a sua empresa para atender esse público aí, vai se dar bem. Muito bem, por sinal. Agora, a realidade do Brasil de armazenamento. Começamos em 2020 com armazenamento, já estamos aqui em 2025, né? Com dados até o primeiro semestre. Eu estou otimista. Eu estou otimista porque, para quem viveu o solar lá atrás, quando eu falo lá atrás, eu comecei em 2014, estou velho de solar. Eu fiz uma pós-graduação em energia solar em 2014, gente. Aí o pessoal falou: cara, doido, estudou para quê? Não existe nem o setor no Brasil ainda, né? Hoje, a gente vê que vale a pena você acreditar e estudar. São poucos especialistas hoje em armazenamento, em baterias aqui no Brasil. Se eu pedir para levantar a mão, quem é doutor mesmo no assunto? São poucas referências consolidadas. Isso é bom, isso é oportunidade para todos nós, né? Todo mundo pode beliscar um pedacinho desse grande crescimento que vai existir. E modelo de negócio, que eu falei lá no comecinho. Tem modelo focado na distribuidora e modelo focado no consumidor. Eu acredito que vai ser, como a gente viu, a GD e a GC. Quem concorda com esse paralelo? Vão crescer juntos. Só não sei quem vai destacar, porque na solar a GD
né? Continua ainda sempre um pouquinho à frente, mas a briga tá boa. Tem a questão regulatória, se a gente vai, alguns estados é muito diferente, mas com o armazenamento, os dois segmentos vai ter demanda, indiscutivelmente. Ainda tem um segmento, que é aquele segmento ali, que está numa 4 verde, não é isso? Aquela turma está gritando, pedindo socorro, pedindo um BES. Então, esse é só um aquecimento para os especialistas, cada um na sua área, trazer cases de sucesso para o solar, que eu tenho certeza que vai continuar crescendo, prosperando, com muitas vagas em aberto. Tem muita vaga lá, doutora? Aí, ó. Eu fico feliz quando alguém me fala assim, ô Bruno, estou querendo fazer transição de carreira, me ajuda a entrar no solar. Eu entro no LinkedIn das empresas, dos amigos, saio jogando link. É a coisa mais fácil do mundo. Assim, é 20, 30 oportunidades e em 3 minutos a gente arruma para as pessoas. E se não passar a mão no telefone, não ligar. Né? Então, por isso que eu sou tão apaixonado pelo nosso setor. Tem problema? Claro que tem. Tem dificuldade? Muitas. Eu, como coordenador da Bessolar, enfrento batalhas gigantescas lá em São Paulo. Pessoas que perdem negócio porque a concessionária não deixou conectar. Pessoas enfrentando o problema, tem que ir em Brasília. É desgastante. Mas quando a gente vê o crescimento, vê a quantidade de emprego, isso é prazeroso. Eu dedico integralmente, profissionalmente, ao setor solar. E tenho certeza que eu fiz uma boa escolha. Porque eu vi várias pessoas prosperando nesse segmento. Só que é um segmento que exige a dedicação, exige que você esteja atento ao que está acontecendo para fazer uma adaptação rápida, né, gente? Era isso, essa pequena abertura para os meus amigos. Espero que vocês estejam hoje com uma tarde abençoada, com o ouvido bem aberto, porque, afinal de contas, eu acredito muito que quando a gente vem para um evento desse, a gente tem que voltar com alguma bagagem, com algum novo conhecimento, com algo para poder aplicar imediatamente na empresa de vocês. Não é isso? Com algum insight que dá vontade de sair daqui, pegar o WhatsApp e já mandar para a equipe. Olha que maravilha. Eu vou já convocar uma reunião para segunda-feira para falar, sabe aquela ideia que a gente estava tendo? Eu vi uma apresentação e é realidade. Já podemos tirar do papel. Vamos avançar. É assim que o nosso setor vai crescer. Então eu quero contar com a ajuda de todo mundo para sair daqui um batalhão de soldados da energia solar, para continuar defendendo o nosso setor, para continuar trazendo gente boa para o nosso setor, pessoas educadas que queiram trabalhar, que queiram estudar e que não deixem, por favor, ninguém falar mal do nosso setor. Você chama no cantão e puxa a orelha. Muito obrigado, gente. Vamos lá, então. Vamos dando sequência. Ó, falei que esse painel só tem fera. E eu vou chamar um fera aqui que eu conheço há muitos anos. Ele é palestrante. A palestra dele é bem prática. Só para me entender, quem está ligado aqui no canalzinho azul aqui, quem já instalou usina acima de 1 mega ou já participou de montagem ou projeto de usina de acima de 1 mega? De 1 mega, bacana. Denilson fala de grandes usinas, fala dos problemas reais, do que pode e o que não pode em grandes usinas. Então, vou convidar aqui o meu amigo Denilson Tinin, da Sangrou. Uma salva de palmas, Denilson. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco aqui do que nós vivenciamos no dia a dia. Hoje eu vou falar aqui sobre algumas soluções integradas que elas vão ajudar a gente a maximizar a nossa performance nas usinas de GD. A gente falando aí de usinas pequenas, residenciais, até usinas de grande porte. Tá? E pensando sobre o tema, eu resolvi abordar aqui 2 pontos que são coisas que podem ajudar em muito na performance da usina. Elas já estão ali no inversor, mas muita gente não usa por talvez desconhecer a função ou até mesmo nunca ter ouvido falar, tá? Então, acho que vai ser de bastante ajuda aí pra gente. Falando sobre a Sangrou, né? A Sangrou é uma empresa chinesa,
Acabamos de completar agora, no último dia 28 de novembro, 28 anos de existência, né? Uma empresa fundada em 97, então a gente tem muito orgulho do que a Sungrow se tornou, né? Hoje a Sungrow é uma empresa focada em eletrônica de potência. Então quando a gente fala em qualquer tipo de transformação aí de energia, eletrônica de potência, a Sungrow ela está envolvida em algo, né? Que no Brasil a gente está bem focado também em inversores. Então por isso que a gente vai falar nessas soluções que estão integradas aqui aos inversores, tá bom? A primeira solução aqui que nós podemos conversar é sobre o MPPT, né? Todo mundo conhece o papel, a função de um MPPT, né? Que é um rastreador do ponto de máxima potência ali do inversor. Então ele que vai fazer com que o inversor atinja a sua eficiência máxima em diferentes cenários. Essa é a função principal do MPPT dentro de um inversor. Nós temos aqui o MPPT global, que é uma função, né, que está ali no nosso MPPT, na tecnologia que a Sungrow traz para os inversores. Então é um algoritmo que vai atuar em situações aí diferentes na nossa usina. Se a gente considerar esse exemplo aqui, é uma usina regular, né, ela não tem nenhum sombreamento, todos os módulos estão aí com a mesma orientação, recebendo o mesmo fluxo ali de radiação. Então aqui não tem problema nenhum, o MPPT ele vai se comportar normal, da maneira tradicional ali, sem correr nenhum risco, né? A curva bem típica, como a gente pode ver. O algoritmo vai fazer os cálculos, vai encontrar ali onde está o ponto de máxima potência e ele vai atuar ali por o máximo de tempo possível, fazendo com que o inversor não fique variando muito a sua tensão e a sua corrente. A potência vai ficar bem estável por conta do MPPT. Então a curva ela vai ser bem típica, como a gente pode ver aqui, sem surpresa nenhuma. Então nessa situação, qualquer inversor que tenha um MPPT vai se comportar dessa maneira. Agora pode acontecer nas nossas usinas que em algum momento do dia ou a maior parte do dia, alguns módulos estejam ali sombreados, né? Ou alguma sombra por causa de alguma edificação, alguma antena, qualquer coisa do tipo que está fixa ali. Vamos pensar nisso, né? Nessa situação, o MPPT, um MPPT comum, ele pode se comportar ali de uma maneira, ele vai ficar meio perdido, né? Porque ora o ponto de máxima potência vai estar aqui, ora ele vai estar aqui, como a gente pode ver ali na curva. Então ele vai ficar toda hora querendo rastrear, achar o máximo ponto de potência ali, então ele não vai entregar o melhor. Isso a gente pensando aí no inversor string, tá, pessoal? No inversor string ele vai se comportar dessa forma. Então muitas vezes ele vai ficar confuso ali, se você tiver uma situação de sombreamento contínuo em alguma parte do dia. E isso é ruim, porque a geração da sua usina vai lá para baixo, né? Por isso que constantemente vocês já devem ter ouvido para evitar sombra, né? E de fato, continuem evitando a sombra, né? A gente não quer um sistema com sombra. Mas pode acontecer de, em algum momento, ou porque ali talvez não foi dimensionado correto, ou não foi prevista a sombra, ou a sombra surgiu depois, né? Uma nova edificação ali, pode acontecer. Então será que a gente tem solução para trabalhar com isso? Se for uma usina nova, uma oportunidade nova que a gente vai estar tratando, uma boa solução é não usar o inversor string, né? É usar, sim, o microinversor, que aí ele vai funcionar individualmente ali. Mas pensando num caso que você já tem instalado lá o inversor string, o cliente te liga e fala dessa sombra. No caso, o MPPT global, ele é um algoritmo com mais inteligência, né? Então ele faz essa varredura completa e ele vai identificar o ponto real de máxima potência. Então ele vai entender que naquela situação ali, ele tem um sombreamento, ele tem uma situação incomum ali. Então ele vai fazer com que os cálculos ali eles sejam mais precisos, né? Toda uma inteligência por dentro ali desse algoritmo global aqui da Sungrow, tá? Então trouxe aqui até um caso real para a gente entender na prática como funciona, né? Um sistema sem
um MPPT global ali acionado e um sistema com ele acionado, o mesmo sistema, né? Então aqui a gente vai ter essa planta no Mato Grosso, né? Então é uma planta de 6 kW, tem um inversor de 6 kW da Sungrow, tá? E ela é realmente essa que a gente está vendo aí, né? Os módulos estão acomodados em uma parte que tem sol todo dia e tem uma partezinha ali que ela tem um sombreamento parcial pelas manhãs, tá? Durante a tarde esse sombreamento não existe, mas pela manhã ele existe. Então esse é um problema, né? O que faz esse sombreamento? Ele faz com que a curva de geração ali ela comece a produzir, a gerar mais energia significante mais tarde. Porque pela manhã não vai gerar quase nada, né? Se você tiver aí só com um MPPT, uma string, todo o resto dos painéis ali vai ser prejudicado por conta dessa situação, tá? O que a gente percebeu? Antes de ativar o MPPT global nesse inversor, a gente tem essa situação. Olha só a curva, né? Principalmente pela manhã, como ela começa ali a subir bem mais tarde já, né? E no fim desse dia, ele gerou ali 21,4 kWh. Então, será que tem potencial para melhorar? Sim. No fim desse dia, nós atuamos aí com ativação do MPPT global e chegamos a esse nível aí. Pode ver como que a curva ela iniciou mais cedo agora, né? Produção de energia subiu bastante e no fim do dia aí temos aí 26,6 kWh de geração no dia seguinte, não? A gente consegue ver que lá no meio do dia ele tem uma subida grande aí na curva, né? Exatamente porque não tem mais sombra. Mas na primeira metade do dia a gente vê como a curva ficou até mais retilínea ali, né? Ela ficou mais bem melhor em relação à antiga, né? Isso, a gente chegou aqui a um número que é 25% a mais de geração por dia de ganho, né? Só ativando, então, essa função que está dentro do inversor. Então, se você tiver aí uma situação de sombreamento com esse inversor da Sungrow, você pode solicitar aí para ativar, né? Você mesmo pode ativar, a gente pode te auxiliar nesse processo. Mas você tem um ganho de 24,3% de geração de energia. Todos os inversores da Sungrow têm essa função. Então, seja ele um inversor de 6 kW como esse, ou um inversor de 250 kW, você pode ativar essa função, né? Agora, se você tem uma usina regular, vamos pensar numa usina de solo de 1 mega, regular que não tem sombras, não precisa ativar, né? Porque o inversor ele já vai funcionar da maneira mais eficiente possível. Agora, se você tiver um sombreamento pontual ali, a gente recomenda utilizar, tá bom? Então esse é o primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês, né? Uma função que está dentro do inversor, muita gente não conhece e acaba perdendo ali geração de energia, né? Seja qual for aí o tamanho da sua usina. Uma segunda solução que eu gostaria de conversar aqui com vocês está relacionado mais à vida, à operação do sistema, né? Quando a gente fala aqui de curva IV, né? A curva IV, ela é um teste ali muito específico que a gente pode fazer nos nossos módulos, né? Que a gente vai conseguir entender melhor como eles estão funcionando, se está funcionando da maneira correta, se a gente pode fazer melhorias ou não, né? E, novamente, aqui está disponível para todos os inversores da Sungrow, né? Então, a gente pode usar desde um inversor de pequeno porte ali, que dificilmente teria acesso a uma curva IV, até a um inversor de usina mesmo, inversor central, inversor string de maior porte. A curva IV nada mais é do que a relação aí entre a tensão e a corrente dos módulos, ou da string, né? E geralmente ela é feita de uma maneira manual, tá? Numa usina de grande porte, é um teste de norma ali que ele é necessário para fazer a entrega da usina, né? Então, precisa de uma equipe de campo que vai com equipamento específico, conecta string por string, tem que ter condições ideais ali para fazer esse teste, para ele poder gerar o relatório, tá? Então não é algo fácil de fazer pelos meios convencionais, ou seja, não é um teste, um ensaio que você pode aplicar todo mês, por exemplo, né? Então já
é um ponto importante aqui para a gente entender. A curva IV que a gente está falando aqui, ela é uma curva IV que você pode fazer do seu escritório ali, da sua casa, né? Então ela é uma função que está ali no monitoramento da Sungrow, no iSolar Cloud. Você pode configurar e ativar ela ali de acordo com o que você, quantas vezes você precisar em qualquer momento do dia, né? É claro que ela não vai substituir a curva IV ali para o comissionamento, tá, pessoal? Então, pensando numa vida útil da usina, ao longo dos anos, é uma função muito interessante que a gente pode usar. E é por meio da curva IV que a gente consegue identificar algumas falhas, possíveis falhas nos nossos módulos, né? A gente consegue ver se os módulos eles estão muito sujos, se a nossa periodicidade de limpeza do módulo ali está legal ou não, se a gente precisa aumentar, precisa lavar mais o módulo ou não, a gente está lavando demais, pode diminuir e reduzir custos. A gente consegue ver também se tem algum módulo ali que queimou um diodo, por exemplo, ele está produzindo 1/3 ali ou 2/3 do que ele deveria produzir. A gente consegue verificar a degradação dos módulos ao longo dos anos, se realmente ele está degradando o que o fabricante diz. Então são diversos fatores e variações ali que a gente consegue identificar por meio da curva IV, tá? Então é muito valioso realmente poder ter uma operação contando com um relatório mensal, por exemplo, de curva IV, né? Aqui eu trouxe um caso de um relatório de uma usina de 2,5 mega, para vocês verem, né? Então ele vai gerar ali a curva IV, a relação entre a corrente e a tensão da string, de cada string. Então se o inversor tem 24 strings, ele vai te trazer ali os 24 gráficos, né? Também, a nossa ferramenta de análise, ela gera toda uma tabela com informações detalhadas ali sobre as suas strings, né? Então se tiver algum ponto que não está correto, ele vai marcar ali em vermelho ali como anormal e vai te indicar o que pode estar acontecendo, né? Além disso, tem como uma inteligência artificial dentro dessa ferramenta que vai indicar os possíveis causas e como você pode corrigir essas falhas, né? E aonde estão essas falhas, você consegue identificar. Então, é uma ferramenta aqui muito importante e interessante de a gente utilizar no nosso dia a dia, seja qual for aí o tamanho da nossa usina, tá? Aqui eu não mencionei, mas a gente também pode usar outra função, que é o controle dinâmico de potência, que também está dentro ali dos inversores. Quando a gente quiser, em vez de limitar, quando a gente tem mais de um inversor, em vez de limitar a potência por inversor, a gente limita a potência de injeção. E aí a gente tem um ganho, né? Porque os inversores eles vão um compensar o outro ali quando for necessário. Também é uma função bem interessante aí, que é muito utilizada em usinas de grande porte aqui no Brasil, né? Então isso significa mais receita, né? No fim do mês, quando a gente utiliza essas funções que estão ali dentro do inversor. Eu gostaria de solicitar para vocês aqui que, se possível, visitem o nosso site, né? Sungrow Academy. Se você colocar lá Sungrow do Brasil no Google, na barra de pesquisa, vai aparecer esse site. É o site da Sungrow aqui no Brasil, onde a gente concentra toda a documentação técnica da Sungrow, também todas as informações que vocês precisam saber sobre nós, né? Política de garantia, política de vendas, os nossos contatos, os nossos telefones de atendimento, tudo que você precisa saber da Sungrow está lá. Inclusive treinamentos, uma palestra como essa, ou outros assuntos ainda mais técnicos, você pode encontrar lá. Então convido a todos a que puderem acessar o nosso site, tá? E dizer aqui novamente, meu muito obrigado pela atenção de todos, né? Realmente é um prazer poder falar aqui da energia solar aqui no Brasil, contribuir de alguma forma, assim como o Bruno falou, para mim é de motivo de grande alegria, tá? Então agradeço a todos e que tenham aí boas palestras. Nossa. Comentei com vocês que só tinha fera. Tininho, eu conheço ele tem muitos anos. E o equipamento dispensa comentário. Sungrow é referência mundial. Além de ser uma parceira aqui da AB Solar. E eu já comissionei equipamentos da Sungrow em campo. Já vi o pessoal ligando para o suporte técnico e o atendimento é fantástico. A gente gosta de andar com grande por conta disso. Parabéns, Tininho. Dá parabéns à sua equipe lá, tá bom? Fantástico. Vamos dar andamento. Agora eu vou chamar o meu amigo Cardoso Júnior, que é o CEO
da KWP Energia. Uma salva de palmas, meu amigo. Bem-vindo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Bom, primeiro eu agradecer o convite da Bessolar, agradecer aqui os colegas de bancada que a gente está discutindo hoje aqui nesse evento e de fato concordo com a abertura de que a gente tem muito desafio para enfrentar e o principal deles é conseguir encontrar sustentabilidade em tudo isso, né? Não é uma palavra simples não, como conseguir dar conta do custo-benefício de tudo isso com tanto desafio. Então, é interessante ver o que, sei lá, 5 anos, 10 anos atrás, se a gente chutasse aqui, fizesse uma aposta, né? Quais vão ser os desafios que a gente vai estar vivendo daqui a 5 anos, 10 anos? Talvez se a gente acertar 10, 20% é muito, porque a coisa é muito dinâmica. E dentro desse dinamismo é que os sócios da KWP, até antes de eu estar lá, inclusive, tiveram a oportunidade e a visão de tentar trazer para o Brasil essa tecnologia solar flutuante. Porque, de fato, à medida em que as coisas vão evoluindo, né, que as tecnologias vão evoluindo, a gente vai tentando encontrar novas formas de trazer aplicações que resolvam problemas. Então, de fato, a solar resolveu um problema. A gente tem uma fonte inesgotável de energia que está aí todo dia acontecendo. Como diz um dos nossos sócios, Roberto Gianetti, está aí. O sol está fluindo, está vertendo, né? A gente está perdendo. E como tem o vertimento turbinável das usinas, nós estamos vertendo o sol todo dia. Então, como a gente faz para transformar isso em favor do meio ambiente, da melhoria da economia, da vida das pessoas de uma forma interessante. E aí, a solar flutuante, ela desafia alguns paradigmas que a gente tinha no passado e a gente vem aqui para falar um pouco sobre isso para vocês. Rapidamente, diante de uma novidade tão interessante que é a solar flutuante, a gente entendeu que o Brasil ainda não tinha uma cadeia bem estabelecida para isso. Então, a gente decidiu atuar de ponta a ponta. Hoje nós temos a CTBM, que é uma empresa com licença exclusiva de produção e comercialização dos flutuadores da Ciel Terre, que hoje foi quem começou com solar flutuante no mundo, uma empresa da França, expandiu para caramba no mundo todo, tem aí quase 2 gigas implementados e mais um tanto aí em pipeline. E no Brasil, ao invés de vir para cá, eles nos passaram a licença, então a gente representa eles aqui, Brasil, América Latina, com os flutuadores. Temos a Sunlution, que foi a primeira empresa do grupo, que é uma empresa de engenharia, uma EPCista de fato, então a gente desenvolve o projeto, tanto do ponto de vista conceitual, regulatório, econômico, ambiental, que está sendo um desafio bem interessante também, e implementa e opera. E por fim, a gente fez a última empresa mais recente aí do grupo, a KWP Energia, porque a gente entendeu que a gente podia investir em usinas próprias. Então, às vezes eu estou com o chapéu do vendedor, mas na maioria do tempo eu estou com o chapéu do comprador, de quem de fato está investindo e quer fazer com que isso tenha o retorno esperado. Então, dá para ter experiência dos dois lados e é por isso que a gente quis estar em todas as pontas aí. Por que então fazer energia solar flutuante? O Brasil, por exemplo, é um país que não tem problema com terra, né? Se a gente considerar, sei lá, Israel, Japão, uma série de outros lugares aí que tem dificuldades com terra, por que fazer isso no Brasil? Eu tinha essa pergunta antes de vir para cá e eu fui evoluindo na resposta. Mas para mim a matadora, a resposta depois dessa eu não mudei mais, é o seguinte. Tivemos a COP aqui, não sei quem teve, né, a oportunidade de acompanhar, eu acompanhei até onde eu pude, não estive lá. Mas antes disso eu tive a oportunidade de estar em alguns outros eventos importantes, até internacionais, de fórum ambiental. E a discussão é a seguinte: o principal ponto do ponto de vista ambiental do Brasil não é o uso de combustíveis fósseis na energia. Qualquer outro grande país, se você pegar aí nas grandes populações do mundo, até as 10 grandes economias, qualquer outro grande país, o problema é pare de usar carvão, petróleo, etc. O principal motivo de emissões do Brasil hoje é o desmatamento. E por que o desmatamento acontece? Para a expansão das fronteiras agrícolas. Então, o Brasil já tem uma matriz limpa. Até quem tenta vender crédito de carbono sabe que solar e eólica tem pouca adicionalidade no Brasil. Quer dizer, um crédito de carbono, uma energia nova, renovável no Brasil, gera pouco crédito de carbono, porque para nós não é tanta novidade assim, certo? Mas o uso da terra é o nosso grande problema. Se você pega daqui a 20, 30, 50 anos a projeção de crescimento da necessidade de alimentos no mundo, e o Brasil como celeiro que já é agrícola, a gente vai continuar crescendo e vai precisar de mais terra. Então a pergunta é, se eu tenho terra que eu posso usar para outras finalidades, inclusive terra degradada, será que a resposta ambiental mais correta não seria que eu deveria deixar de desmatar em primeiro lugar? Segundo, recuperar as áreas degradadas para aumentar a produção agrícola. E terceiro, o que eu faço com a energia? Porque eu preciso de espaço para isso também.
Só que, ao mesmo tempo, o Brasil, com todas as dádivas ambientais e naturais que tem, é um Brasil primordialmente hidrelétrico. Então a gente tem muita usina hidrelétrica, portanto, muito reservatório. E aí a PSR brindou o nosso mercado aí esse ano com um estudo dizendo que se você pegasse os 10, eles fizeram uma análise, um funil, né? Começando do potencial teórico do Brasil é de centenas de giga, pelo simplesmente hectare de lâmina d'água. Mas você não consegue usar tudo. E aí eles foram filtrando e chegaram lá nos 10 principais reservatórios com viabilidade e com sobra de transmissão, porque a gente não tem mais a quantidade de água que tinha no passado. Quem aí acompanhou o GSF desde os idos de 2014 vê que a gente tem crises hídricas repetidas. Portanto, se você pegar os 10 maiores e implementar 1% da lâmina d'água desses reservatórios, você faz 17 GB de solar flutuante. E aí vem um segundo ponto interessante. Esses reservatórios são, na maioria, no sudeste, que é onde está a carga. E aonde está? Por que a gente tem curteio ultimamente hoje? Porque a gente tem, na maioria das vezes, uma restrição elétrica, ou seja, você tem uma geração distante do centro de consumo. Então, o que a solar flutuante desafia como um paradigma é, nós estamos aqui na Billings, e a EMAI, como concessionária da Billings até 2042, descobriu que ela tinha um terreno de 10.500 hectares dentro da cidade de São Paulo. Quanto custa esse terreno? Tem algum terreno disponível aqui em São Paulo desse tamanho? E se tivesse, quanto custaria? Então, se a gente fizer 10% da Billings, que não é muita coisa, se a gente fizer 10% da Billings, eu coloco 1 giga de solar dentro da cidade de São Paulo. Então, tem alguns desafios que eu vou falar daqui a pouco, mas o mais importante é esse. Então, a gente consegue colocar a geração onde a gente tem um espaço ocioso e conseguir conviver. Um dos grandes players que a gente tem que tratar nesse desenvolvimento é a Marinha. Então, a gente atendeu todas as normas, tudo que tem que ser feito para conseguir fazer acontecer, mas colocamos aonde tem espaço que hoje não está sendo usado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando eu faço um hectare de solar em solo, alguma intervenção eu estou fazendo naquele solo. E na grande maioria das vezes, eu tenho que fazer supressão vegetal. Então, para entregar uma energia verde, com todo respeito, sabemos todos aqui, faz parte do processo, porque existir tem impacto ambiental, né? Todo dia a gente está comendo, andando de carro, a gente gera impacto. A gente quer buscar as fontes de energia que tenham menos impacto, as mais saudáveis. Mas tem aí um impacto que a gente também consegue evitar. Porque aqui, por exemplo, nessa usina de 7 mega que está operando, a gente ocupou 5 hectares. Não cortou nenhuma árvore. E a relação da flutuante com a água é positiva. A gente teve esse retorno depois da própria CETESB, depois das análises, porque se você ocupar tudo na vida, né, depende da dose. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Numa dose de remédio, se você coloca uma cobertura da água num tamanho razoável, um percentual razoável, você cria estuário de peixe lá de baixo. Porque essa sombra, esse resfriamento pontual, ele tem impactos positivos. Se você cobre tudo, você zera a entrada de sol na água e aí você mata o reservatório. Mas se for um reservatório que não é vivo, tipo na agrícola, o pessoal vai lá, faz os seus reservatórios para irrigação, coloca até membrana para não deixar a água vazar, ali você pode cobrir 100%. Nós já tivemos um projeto assim, não tem problema. Então, a questão do uso de fato e, por fim, tudo isso sem cortar a árvore, e por fim ainda tem 2 benefícios interessantes. Você evita evaporação, e alguns governos do Nordeste já nos procuraram para tratar esse sentido, porque a Califórnia fez isso. Eles vieram com aqueles caminhões gigantescos e soltaram bolinhas para tentar evitar a evaporação da água, certo? Tem estudo comprovado internacional que a área coberta por solar flutuante reduz 70% a evaporação. Será que nós vamos chegar num dia que a gente vai instalar solar flutuante para evitar a evaporação e ganhar energia de brinde? Depende do problema que você quer resolver. Se a evaporação for realmente um problema, instala solar flutuante, na maioria das vezes não é. Ainda não é, né? Então, entre outras coisas, é fácil de montar e tal, mas para seguir, vou mostrar 2 exemplos. Isso aqui é o flutuador clássico, vamos dizer assim. A gente começou, já está na 5ª geração, essa aí é a 4ª geração, que começa com flutuadores, que a gente coloca um painel por flutuador principal, que é esse que está aí só o frame do painel demonstrando, e você tem outros flutuadores em volta para poder fazer essa estrutura de flutuação. Aí, o mais importante é que você tenha durabilidade e resistência mecânica a tudo que isso aqui vai ter que sofrer para o resto da vida, assim, pelos 25 anos que ele vai operar. Imagina que mesmo que a água esteja bem calminha, você tem um movimento da água o tempo todo. Soma esse movimento 24 horas por dia por 25 anos, são milhões de ciclos que esses encontros entre esses flutuadores, que é o que a gente chama de orelhas, um pino que prende isso, são milhões de ciclos mecânicos que isso vai ter que sofrer. E é o plástico tomando sol que tende a ressecar.
Então a gente tem que fazer todo um tratamento químico para garantir que o plástico tenha durabilidade para ciclos mecânicos e esforços, só que de vez em quando vem essa ventania que teve hoje, certo? Então, no nosso caso, a gente tem equipamentos que são preparados para até 2 metros de onda. Imagina que a gente está aqui com um tapete de 5 hectares, né, para 7 megapico. Você imagina 5 hectares são, para arredondar, 5 vezes o campo do Maracanã, em um único espaço. Isso sofrendo sequências de ondas de 2 metros. Então o estresse mecânico é muito forte. E também a questão da ancoragem, que é a espinha dorsal desse tipo de projeto. Então, a gente costuma dizer de uma forma até bem simplificada que assim, muita coisa boia, muita coisa flutua. O difícil é você colocar milhões de reais em investimento em equipamentos ali em cima, inclusive a gente coloca até os inversores agora na usina. Então você já sai com energia em AC. Se puser uma balsa do lado, que a gente também já tem projeto para isso, você já sai em média tensão, alta tensão se for preciso. Você coloca o transformador em balsas preparadas. E para isso você consegue fazer uso daquela tecnologia. Só que as coisas também vão evoluindo, a gente precisa resolver aqui. Apesar de resolver vários problemas, tinha um ponto que era o transporte. Então você tem que construir o flutuador próximo do local. Porque se você vai transportar, você está transportando ar. Porque esses flutuadores são ocos. Então é muito volume para pouco peso. O peso do transporte pesa bastante. Então o que a gente fez, o desenvolvimento da CLTR, foi lançado esse ano. Fui lá na Índia conhecer o projeto que está acontecendo, é o Fusio. Mudou o conceito. Tem outros tipos de flutuadores que simplesmente pegaram essa mesma estrutura e foi tentando reduzir a quantidade de plástico. Inclusive é isso que aconteceu aqui. Até a 4ª geração a ideia sempre era sob a mesma base de conceito, mas melhorando performance. Aí eles voltaram para a prancheta e falaram, e se eu fizesse totalmente diferente? Surgiu a estrutura de colmeia de abelha. Geometricamente, a figura geométrica mais estável é o triângulo, né? É o que mais suporta força. E aí você constrói em forma de tubos. Portanto, que a gente precisava de 13 contêineres por megapico para transportar só de flutuador, agora a gente transporta flutuador e acessórios o mesmo megapico com 3, 4 contêineres no máximo. Então você acaba ganhando muito também na questão do transporte. Aí você facilita onde vai produzir, onde vai entregar, inclusive importação e exportação e etc. E aí seguindo sempre os mesmos parâmetros, porque eu vou colocar no mesmo reservatório, que vai ter o mesmo vento e onda, ou seja, como ser cada vez mais barato, eficiente, garantindo qualidade e longo prazo, né? Durabilidade e longo prazo. Então, a tecnologia de fato vai evoluindo. Aqui, para poder andar e fazer essa manutenção, você já, como tem uma questão de espaço, né? Você não coloca mais o operador para andar, foi desenvolvido um catamarã. Então você vem com o catamarã, os operadores operando esse catamarã, ele passa por cima da usina, de fato. E aí você, inclusive, já está em teste colocar as escovas de limpeza por debaixo desse catamarã. Então você vai passando com o catamarã e limpando a usina. Chegou aqui para dar manutenção, você desce nas pontas do catamarã e troca o painel. Chega lá na frente, troca o inversor. E assim vai. Então é muito interessante, essa tecnologia é muito nova, mas ela é bastante interessante. Para encerrar, vou falar um pouco sobre o que eu acho que são as 3 ondas da solar flutuante no Brasil. A primeira era a que era mais óbvia, né? Assim, vamos fazer geração distribuída, porque eu estou próximo dos grandes centros. E é isso que fez com que a gente fizesse esse primeiro salto na geração distribuída. Mas tem muita coisa que já começou a acontecer e que a gente busca no futuro. Para mim, o futuro disparado é a hibridização. É a gente juntar água e usar água para 2 fins de geração de energia. E eu acredito muito, inclusive, o seguinte. Lá no passado nós tivemos uma declaração do nosso presidente que falava que a gente ia armazenar o vento, né? Hoje em dia tem bateria, está guardando essas questões. Mas hoje, se a gente coloca uma solar flutuante numa hidrelétrica e prioriza a solar flutuante no momento em que eu tenho sol e a hidrelétrica tem reservatório, na prática eu não preciso mais de tanta chuva para guardar água. É só guardar a própria água do fluxo do rio e substituí-la por sol no momento em que eu tenho. E a estabilidade dessa intermitência, a hidrelétrica faz localmente com a solar. Então eu consigo ter, para mim, eu acredito muito na bateria de BESS, tá? Mas eu acho, sinceramente, que a explosão de bateria no Brasil não é o BESS. A explosão de bateria no Brasil é o reservatório juntado com outras fontes intermitentes do lado. Porque o reservatório é uma bateria infinita. Intermitente, ela não tem degradação. Tem lá, né, os seus problemas, mas assim, é muito mais barato e acessível, tá? Então é aí que eu acho que a gente vai chegar. Mas passa por off-grid, uma série de outros pontos. E dos desafios, eu já falei bastante aqui, mas já tentei antecipar algumas coisas, mas eu acho que a gente precisa de incentivo econômico. E eu não estou falando absolutamente. Eu cheguei no Ministério de Minas e Energia e falei, eu tenho certeza que o pessoal senta aqui e vem pedir subsídio. Eu não quero subsídio. Eu quero sinal econômico de preço.
Por quê? Se a gente melhorar o sinal econômico de preço, principalmente o sinal locacional, provavelmente a gente não vai ter daqui a 10, 15 anos o problema que a gente está tendo hoje, certo? Que é a questão do curtailment. Por quê? De fato, a gente tem muito recurso disponível numa região onde a gente não tem tanto consumo. O que talvez a gente poderia fazer? Será que se a gente desse um sinal econômico de preço melhor, eu não estaria levando carga para onde tem excesso de geração e trazendo geração para onde tem excesso de carga? Para mim, esse é o sinal econômico. Você não precisa de R$1 de incentivo vindo de fora para dentro. É só você reestruturar a forma como o setor faz as contas. Então, para mim, esse é o principal ponto. E, por fim, eu sei que meu tempo já acabou, eu vou mostrar algumas fotos muito rapidamente. Aqui a distribuição das usinas que a gente vai fazer ao redor da Billings. Isso aqui somado vai ter 80 MHz, 112 megapico. E só por curiosidade, algumas fotos da nossa montagem. Então, a gente montou em terra e você vai colocando a usina na água, né, vai empurrando ela já direto para a água, puxa ela com um barco até a posição definitiva onde ela vai ficar. Tem os inversores, o pessoal já trabalhando, as poitas de concreto que a gente já usou para ancoragem, mas hoje isso já evoluiu, a gente não usa mais poita de concreto, isso foi o que foi usado aqui na primeira fase da Billings. E por fim, o barco arrastando, tem até um gifzinho aqui, ó, que mostra a conexão do último segmento de usina. Perceba que tem umas pontinhos amarelos ali embaixo, aquilo eram as boias que representam as âncoras que já estavam instaladas. Você vem com o barco, encaixa, as pessoas andando ali no cantinho e fazem a conexão da usina, você tem o tapete fechado. Então essa aqui são 5 Maracanãs. São 5 usinas de 1 mega em geração distribuída, certo? Cada uma com toda a conexão de ponta a ponta. E aí a gente comercializou, né? A gente alugou essas usinas em alto consumo remoto. Mas aqui mais a curiosidade da imagem. Certo? Agradeço mais uma vez a oportunidade, a gente fica à disposição para dúvidas, etc. O contato aí vai estar compartilhado com vocês. E desejo de fato, né, que a gente possa ver N outras soluções convivendo em conjunto e resolvendo os problemas reais que a gente tem. Obrigado. Vamos seguir? Agora a régua subiu, hein? Representante, a doutora Olívia vai falar para a gente. Ela é coordenadora de regulação e gestão de energia da Green Yellow. Uma salva de palmas, gente. Fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Se puder voltar um pouquinho o slide antes. Eu vou trazer um pouco, né? Eu gostei muito do começo que o Bruno trouxe, que é a gente para falar dos novos modelos de negócios que estão acontecendo. Então, como coordenadora da Green Yellow, a gente vai trazer um modelo de Energy as a Service, né? Que é o que a gente faz. E vou falar um pouquinho Como é que eu passo aqui? Falar um pouquinho da Green Yellow. Então, hoje, nós somos uma multinacional francesa, fomos fundadas desde 2007. A gente tem mais de 2 bilhões de euros investidos ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente 300 megawatt-pico de usina, e o que permite, né, que os nossos clientes eles façam a aceleração da transição energética, reduzindo a pegada de carbono e, obviamente, os custos da energia. Então, a gente tem 3 grandes pilares que a gente costuma falar, que é o da eficiência energética. Então, a gente tem a modernização dos ativos, dos equipamentos, retrofit. A gente tem também da geração de energia solar, principalmente de energia solar, mas a gente trabalha também com a redução das emissões, a pegada de carbono, um preço garantido por quilowatt-hora durante toda a vigência do contrato. Então, todos os nossos contratos a gente garante performance. E agora o que está mais em alta, que é a questão também das baterias. Então, a gente está fazendo a otimização com os recursos de sistemas de armazenamento, entregando usinas híbridas com solar, bateria, e somos efetivamente praticamente uma plataforma de descarbonização sem investimento. Então, todos os nossos clientes, os nossos projetos são investimentos feitos com 100% do CAPEX pela Green Yellow, oferecendo para o nosso cliente um projeto turnkey feito sobre medida, com um contrato sem riscos, já dado que a gente faz toda a parte da garantia da performance durante todos os anos do contrato. E o que é que eu queria realmente trazer para vocês, né? A gente fala muito de GD, e o mercado solar ele está trazendo muita questão
de inversão de fluxo, problema de distribuidora. E a gente observando esses pontos, a Greenello ela fez uma transição do modelo de negócio, está fazendo uma transição de geração distribuída para o modelo behind the meter do C&I, que é o comércio e indústria. Então, as nossas soluções, elas são agora, né, a maioria, o nosso modelo de negócio behind the meter, e a gente pode associar essas soluções tanto no mercado livre como também no mercado regulado e fazer um contrato com o nosso cliente de Energy as a Service. Então, para a gente não entrega o nosso cliente só uma usina, a gente entrega toda a experiência desde o do começo do projeto até o OIM. Eu trouxe esse primeiro caso, que é o varejo alimentar, que esse case, eu acho que ele é muito interessante, que a gente mostra que, nesse caso, a gente tem oito painéis e uma produção de 4,4 megawatt pico, e uma produção de 6,5 gigawatt-hora. Então, a gente traz soluções de telhados, behind the meters, no modelo de aluguel. A gente também tem todas as partes de benefícios de redução de fatura, previsibilidade dos custos. E o nosso cliente ele chega com a vontade do ESG, a vontade de fazer uma usina, de ter uma redução de preço, e a gente entrega todo o modelo de negócio para ele. Esse outro caso também, que é uma indústria automotiva, e esses ainda não são nem o case de sucesso que eu vou apresentar, né? Mas esse outro caso é uma indústria automotiva, que é um único telhado solar. A gente tem quase 4 megawatt pico instalado nesse telhado, e para vocês terem ideia, como esse nicho do C&I é um nicho que a gente pode atacar, 4 megawatt pico, ele não deu nem 5% da demanda desse cliente. Então, a gente tem projetos futuros com esse cliente para a gente colocar em outros telhados ou até em usina de solo, sempre behind the meter, para a gente diminuir a questão tanto de problemas de conexão, problemas com a distribuidora, alguma questão ali envolvendo o parecer de acesso. Então, e o que é que estamos fazendo, né? Então, os nossos projetos são projetos turnkey, sobre medida. Então, o cliente ele chega para a gente, na maioria das vezes, com duas opções. Ou querendo uma pegada ESG, tentando aí questões internas da empresa, ou muito também pela questão da redução, obviamente, da fatura de energia. A gente pega essa dor do cliente e, depois daí, tudo é feito pela Greenello. Então, nós construímos, fazemos toda a parte de engenharia, planejamento, compra, implantação, sempre com zero investimento pelo cliente. Fazemos também toda a operação e manutenção e entregamos ao cliente uma garantia durante todo o projeto e da performance das usinas também. Então, o nosso compromisso garantido de longo prazo para apoiar toda a vida útil do projeto e do cliente. A Greenello ela sempre teve o cliente como foco do negócio, mas com esses projetos behind the meters, a gente tem uma visão do cliente muito maior. Então, os projetos eles são integrados tanto do ponto de vista energético como regulatório. Então, a gente faz uma análise detalhada da curva de carga do cliente, do perfil tarifário, ponta, fora ponta, se esse cliente ele já está no mercado livre, qual é a exposição que ele está, se vai ser necessário uma migração, se tem uma possível ali questão de riscos de conexão. E, dado toda essas variáveis, a gente observa se vai ser só uma usina solar, se vai ser uma solar com bateria, e faz o modelo de negócio para o cliente. E o resultado é justamente esse, um projeto turnkey sobre medida, com a maximização do consumo local. A gente busca sempre minimizar a dependência da rede, porque tem toda uma questão de qualidade de energia que a gente quer entregar para o nosso cliente, e a gente casa tudo isso com estratégias de contratação, ou no mercado livre, ou também no mercado regulado. E como é que a Greenello está fazendo isso hoje? Esse é o case que eu queria apresentar para vocês, que é uma indústria de cosméticos. Esse caso é super recente na empresa. O cliente chegou tanto com a vontade de ter uma pegada de carbono, como também
uma economia na fatura de energia. Para esse cliente, a gente conseguiu analisar a curva de carga dele e a gente vai entregar 7 telhados, 7 unidades, então todos grid zero, não tem injeção de energia da rede, e a gente evita qualquer problemática ali com a distribuidora e conseguimos fazer 31% de autogeração. Analisando a curva de carga, eu acho que é muito importante a gente fazer essa análise, porque nesse sistema behind the meter, a gente precisa ter uma análise da curva de carga muito maior, principalmente se o projeto ele não contar com algum sistema de bateria. Então, a gente analisando essa curva de carga, a gente percebe que no meio ali, é normal para esses clientes do C&I, de comércio e indústria, ter ali uma pausa na produção para ajeitar gerador, alguma questão durante a semana que precisa parar. Então, a gente precisa fazer o desenvolvimento do sistema para que não ocorra nenhum excesso de geração. Porque se eu tiver um excesso de geração, o preço do meu megawatt pico, do meu quilowatt pico, ele vai crescer. Então, a gente faz toda a análise da curva do cliente para cobrir principalmente o consumo da hora fora ponta, né, que é quando a usina ela vai estar gerando, reduz o volume de energia comprado, tanto adquirido pela distribuidora ou em contratos no Mercado Livre, e justamente, como eu falei, faz o dimensionamento para a gente não gerar excedentes. E a estrutura da geração, ela vai ser justamente um grid zero, nesse caso no Mercado Livre. Então, a gente tem aproximadamente 31%, como eu falei, do consumo oriundo do telhado das usinas, e ainda vai ter ali uma exposição de cerca de 69% no mercado. Então, é importante que toda a energia produzida ela seja totalmente consumida, sem excedentes, sem injetar energia na rede, para tentar reduzir ao máximo aí todos os problemas que a gente vem vendo com relação à conexão e distribuidoras. Para vocês terem ideia, a gente tem 300 megawatt pico de GD, e a gente tem usina que foi terminada em 2023 e a gente está até agora sem conexão da energia na rede por conta de obra na rede que a distribuidora não fez. Então, a gente tenta diminuir isso. E, obviamente, o benefício econômico para os nossos contratos de 10, 15 ou 20 anos, a gente tem ali uma redução com relação à tarifa do Mercado Livre de cerca de 38%. E se a gente fizer essa comparação com relação ao mercado regulado, esse 38% ele aumenta a depender do caso de 10 a 15%. Um benefício mensal de cerca de 27 mil, que no ano ele daria ali 335 mil de benefício com relação à tarifa de energia para esse cliente. Então, o projeto vai contribuir com a redução do consumo de energia, e se a gente fizer a economia total no período aí dos 20 anos, né, a gente chega a uma economia estimada de cerca de 9,5 milhões para esse cliente. Então, são valores que são valores interessantes, são valores significativos, e é um nicho de mercado que a gente está vendo o pessoal começar a falar um pouco mais de C&I, de behind the meter agora, dado todas essas questões da Lei 14.300, todos esses problemas envolvendo orçamento de conexão e inversão de fluxo, né, que é o dia a dia do mercado da solar geração distribuída. E além da gente trazer para o nosso cliente essa questão do ISD, dessa questão da previsibilidade de preço, do desconto na tarifa de energia, a gente também consegue blindar o cliente, né, digamos assim, dos ajustes tarifários, de mudanças na regulação, que eu trabalho no dia a dia com regulação, né? Eu brinco que o meu trabalho é fazer um modelo de negócio que ele seja blindado às mudanças da regulação, porque você dorme com a informação, você acorda com outra. Então, quando você busca esses modelos de negócios behind the meter, com soluções híbridas, solar, bateria, a gente já fechou o nosso primeiro projeto de bateria, tem outros em curso, a gente consegue, além de todos os benefícios de economia, de ESG, ainda blindar o nosso cliente ali ao máximo dos ajustes tarifários, bandeiras e mudanças na regulação.
Então, da nossa visão da Green Yellow, não é, Energy as a Service, não é o futuro, Behind the Meter não é o futuro, a gente já consegue fazer, principalmente agora com bateria, para nós é o presente, para a gente é o presente. Então, eu trouxe para vocês projetos que são reais, projetos que estão acontecendo no Brasil e soluções que geram tanto economia, previsibilidade e descarbonização para os nossos clientes. Era isso que eu queria trazer para vocês e fico aí disponível também para a gente fazer essa troca depois do painel. Muito obrigado. Ó, já está chegando pergunta aqui, viu? Quem quiser aproveitar, gente, só apontar para o QR Code ali ao lado para fazer perguntas para os nossos palestrantes, que ao final eu vou repassar, tá bom? E é muita... O que a doutora Olivia comentou aqui é interessante, de mudança já de posicionamento de uma grande empresa, né? Foi o que eu falei na abertura do painel. Então tem muita empresa já atenta e já é realidade, né? A gente estava apontando como algo para frente, já existe. Já está acontecendo. Legal demais. Dando sequência, agora eu vou convidar aqui o Eduardo, que é o responsável lá pela Brasol, para falar também de oportunidades da GD. Um case de sucesso. À vontade, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente veio de última hora aqui representar um cliente nosso, né? O André, o CEO da Bulb, vinha falar com vocês a respeito aqui de energia por assinatura, né? Falar um pouco da plataforma da Bulb, de geração de compartilhada. A Brasol hoje é um grupo, né, que conta como investidores a Siemens e a BlackRock, né? A gente hoje já estamos com mais de 250 mega pico construído e operando no Brasil. E nós somos basicamente investidores em plantas de geração distribuída, onde nós temos diversos, né, clientes. Tanto clientes em alto consumo remoto, quanto clientes de compartilhado, né? E a experiência que a gente tem tido com esses clientes de compartilhada recentemente, a gente desenvolveu um projeto junto com a Bulb, né? A Bulb hoje, né, o Bruno deve conhecer lá de Minas, é um pessoal muito diferente assim, de todas as outras plataformas que a gente já se esbarrou, né? Foi um pessoal que desenvolveu um projeto focado principalmente no pequeno consumidor, né? Então hoje a gente hoje tem 2 projetos com eles, né? Eles próprios já têm 55 mega em operação, estão chegando agora no projeto deles, né, até o final de 2026, chegar a 110 megapico em operação. E a Brasol tem o prazer, né, de ter eles como nossos clientes aqui, com 2 projetos em Minas Gerais, onde eles arrendam, né, 2 usinas nossas. E o que de diferente, né, a gente vê no modelo hoje que a Bulb aplica em Minas, muito diferente de outros clientes que nós temos dentro de casa, é o perfil do cliente, né, e a abordagem que ele tem na ponta final, né? Normalmente essas plataformas, quando elas começaram ali em 2022, 2023, essas plataformas buscaram muito aquele cliente, vamos dizer, né, aquele cliente fácil, né, o cliente que era o pequeno mercadinho, o cliente que era a farmácia, que era o bar, né, aonde ele estava ali, né, conectado na tarifa B, e ele tinha um volume de conta, né, um valor de conta bem alto, né? Então o desconto valia a pena para o consumidor na ponta de lá, para a comercializadora aqui na ponta de cá, ele precisava de poucos clientes para encher as usinas que ele já tinha contratado, e a gente vê que esse perfil, né, vem sofrendo recentemente aqui muito forte questão de inadimplência, questão de churn, né, perda desses clientes. E isso foi muito que a Bulb lá atrás, né, enxergou e buscou desenvolver, desde a primeira usina, quando eles conectaram em 2020, focar no pequeno consumidor, né, esse pequeno consumidor que lá atrás eles tinham uma visão que era um consumidor pouco sensível a preço, né, um consumidor ali que o desconto na fatura final dele representaria ali coisa de 50, 30 reais, né? E esse desconto não faria dele um cliente suscetível a mudar para uma concorrência,
né? E enxergando que esse consumidor não estava ali só por conta do desconto em si especificamente, eles focaram 100% na plataforma, né, em desenvolver melhor essa questão da experiência do cliente. Então hoje a experiência que nós temos aqui, né, com a Bulb, arrendando as nossas usinas, né, o que eles vêm apresentando para a gente é que eles conseguiram desenvolver uma plataforma onde ticket médio do consumidor aqui é R$ 200, né? Eles têm um índice de inadimplência muito baixo se comparado com outras empresas do mercado, tanto em Minas, né? Em Minas vocês podem falar melhor, assim, a concorrência é muito grande ali, né? Então, se você falar assim, qual é a fidelidade desse cliente que ele tem dentro da base dele hoje, ela é muito grande, né? E isso foi fruto de muito investimento, né? E fruto de muito trabalho que eles vêm desenvolvendo aí desde lá de trás, né? Desde 2020, fazendo investimentos na plataforma, né? Fazendo investimentos na experiência do usuário. Então, assim, o atendimento digital, né? Uma plataforma toda digital. Eles gostam de falar bastante e a gente, como tem esse relacionamento muito próximo, acabamos olhando bastante os números deles também. Então, assim, eles gostam de falar que o cliente ele já tem a opção da distribuidora, né? O cliente da Bulb na ponta final. Então, assim, o que ele tem que ofertar para o cliente dele, para que o cliente dele continue a usufruir daquele serviço, para que o cliente continue, né, ser fiel ali à base dele. Então, são todos esses investimentos que eles fizeram em experiência, em garantir que aquele desconto realmente aconteça, né? Então, hoje eles têm ali uma plataforma de conexão entre o cliente, compensação, entre emissão de fatura, 100% digital. Então a gente gosta de dizer assim que nós temos orgulho de ter um cliente na ponta de lá que basicamente surfou essa onda dos bancos digitais e trouxe isso para o mercado, né, um mercado em desenvolvimento, um mercado que está começando agora, né, aonde não tinha, né, essa plataforma com essa experiência. Então, falando aqui, né, a gente sempre gosta de falar, né, falar da obra dos outros, assim, né, mas é como a gente está muito perto, né, eu conversando com o André, ele falou, ó, se você puder ir lá no evento explicar um pouco pro pessoal, né, como que é a experiência que a gente vem tendo aqui na Bulb hoje, é muito isso que a gente vem enxergando, né, é um pessoal que hoje, uma plataforma com 60 mil clientes, né, com uma projeção de chegar aqui no final do ano que vem com 110 mil clientes, crescendo muito nessa base do pequeno, né, do pequeno consumidor. O pequeno consumidor que vem por tráfego de mídia paga, eles não são dependentes dos representantes comerciais, né? Então, assim, essas primeiras plataformas que começaram, né, tinham representantes comerciais que uma hora estava trabalhando para a empresa A, depois ele estava trabalhando para a empresa B, depois trabalhando para a empresa C, e aí ele levando esse cliente, né, e a primeira comercializadora na ponta de cá sofria muito com esse churn, sofria muito com essa inadimplência desse cliente, né, e quando você perdia um cliente, né, que tinha um valor de conta representativo, isso acabava machucando bastante, né, ali no mês a mês das companhias. Então, vendo isso lá atrás, hoje a gente vê que é uma experiência aonde se ele tem uma perda grande do número de clientes, se tem um mês que ele perde 1.500 clientes, isso impacta pouco, né, no resultado ali, mês a mês da operação dele. E a facilidade hoje que você tem frente a essas ferramentas de mídia digital, de funis, de clientes, etc., para trazer esse volume maior de clientes, é o que a gente enxerga aqui como né, é uma plataforma que ela a gente como fornecedor, né, como investidor da planta, a gente tem segurança que é uma plataforma que ela sempre vai ter essa base de clientes né, com perpetuidade aí até o final do nosso contrato. Então, assim, é uma visão que a gente tem que esse deve, né, ser o modelo para o consumidor final, ganhador aí, que a gente tem. Se eles têm experiência hoje dentro de Minas Gerais, né, eles têm interesse em crescer para outros estados, né, então nós como investidores, né, também vamos acompanhar esse crescimento da empresa, né, nós temos plantas hoje, a Brasol hoje tem unidades operacionais em todos os estados do Brasil, então assim, a gente também quer acompanhar, né, esse crescimento da Bulb, e acreditamos assim que
que esse vai ser o modelo ganhador, né? O modelo que a gente já viu lá fora que vem dando muito certo, né? Um modelo que lá fora hoje você numa energia por assinatura, você começa com energia, né? Nos Estados Unidos você já tem a assinatura da tua conta de gás, você já tem a sua assinatura, no caso lá até das empresas de tratamento de resíduos. Então, assim, isso tende, né, a gente ter a longo prazo, vamos dizer, um super aplicativo aqui, onde você tenha esse cliente conectado de diversas maneiras. E, bom, um pouco isso, né, vim de última hora aqui, só adicionar um pouco, agradecer o pessoal, né, pelo convite e muito obrigado. Quero agradecer o Eduardo pela explicação aí e casa muito com a palestra também da... Alô? Melhorou? Ah, bacana. Não, eu estou comentando que a sua fala casa direitinho com a questão da Grielo também, que energia por assinatura, gente, há 3 anos era algo assustador. O pessoal perguntava o que eu estou fazendo de errado, né? É gato, tem que vir na minha casa, e hoje propaganda vocês vê na televisão, em rádio, em outdoor, o pessoal procura, e tem casos que realmente é uma oportunidade para o cliente final ou para o produtor ali. Não pode, tem sobreamento, imóvel alugado, tem vários cases que é perfeito, né? Então, é isso, nosso mercado tem espaço para todo mundo, e realmente é um case de sucesso. E falando na BUB, eu conheço pessoalmente a empresa, conheço os dois André, o André Mendes, o André Mendonça. A empresa é muito estruturada, é bem legal, assim como o Brasol. Um casamento de milhões aí. Parabéns. Para finalizar agora, nós vamos falar de proteção. Vou convidar meu amigo Mauro, que é o gerente da Clamper. Por favor, Mauro, à vontade. Salva de palmas. Boa tarde, também é um prazer para mim participar desse painel, né? Eu acho que é um dia oportuno para falar de surto elétrico, né? Eu acho que quem não está preocupado hoje aqui se a sua televisão, né, não vai estar queimada quando chegar em casa, a sua geladeira, enfim, né? Não sei se isso gera um pouco mais impacto quando a gente fala de inversor. Às vezes deveria estar mais preocupado com o inversor, né? Mas eu achei uma frase interessante que o Bruno falou no começo, que a gente vende pelas necessidades do cliente, né? E pelos interesses do cliente, não pelos nossos, né? Então, tudo que eu vou falar aqui são de problemas dos clientes, não de problemas da Clamper, né? Então, falar um pouco primeiro sobre a Clamper, né? Eu vou falar um pouco de proteção de sistemas fotovoltaicos, tá? Falar um pouco da Clamper primeiro. A Clamper é uma empresa 100% brasileira. Isso é importante. Eu acho que nesse momento do setor fotovoltaico, a gente falava muito de não falar mal do setor, mas às vezes a gente tem o papel de falar com novos investidores ou de empresas que estão entrando no setor. E sempre quando tem uma pessoa que entra no setor e eu vou dar algum tipo de conselho, eu sempre falo, conta com empresas que estão há muito tempo no setor, com empresas que dão alguma garantia que daqui a 20, 30 anos vão estar no setor também. E é por isso que é importante contar também com uma empresa como a Clamper, que está há 34 anos no mercado, né? A Clamper é uma indústria brasileira, líder no mercado, é a primeira empresa a fabricar um DPS aqui no Brasil, desde 1991. Há um mês atrás, mais ou menos, a gente completou 34 anos, né? Então, proteção é o core da empresa, é o objetivo principal de desenvolvimento e fabricação da empresa. A gente tem um laboratório próprio, é a única empresa, basicamente, de fabricação de DPS que tem um próprio laboratório para testes, e é o maior laboratório, né, de testes para sistemas de proteção da América Latina. Para vocês terem uma ideia, para fazer homologação, certificação de DPS, são aproximadamente 26 testes que a norma solicita, e a maioria desses testes a gente consegue fazer dentro de casa e em Belo Horizonte, na nossa fábrica. Tá? Nós temos 2 sedes, né? Para quem já foi lá para BH, já pousou lá no aeroporto, do outro lado fica a nossa fábrica, né, que inaugurou em 2023, né, e um pouco mais para frente, 7 quilômetros à frente, ali em Lagoa Santa, a nossa sede administrativa, né. São aproximadamente 600 funcionários aqui no Brasil. É importante ressaltar também que agora a Clamper foi comprada pelo Grupo Legrand, e agora nós fazemos parte dessa multinacional, né, uma multinacional francesa também, com mais de 7 bilhões de faturamento a nível global, então levando essa empresa para outro patamar.
Vamos falar um pouco do dispositivo de proteção contra surto, né? Eu acho que é importante falar isso agora. Basicamente, a sigla DPS significa exatamente isso, dispositivo de proteção contra surtos elétricos, né? Lembrando, o que é um surto elétrico? Quando a gente tem, basicamente, na rede, seja um chaveamento, seja algum tipo de acontecimento onde a gente tem algum distúrbio na rede, a gente tem um surto elétrico, ou seja, um pico de tensão ou corrente que causa esse distúrbio na rede. Eu tenho aqui um vídeo, vamos ver se ele vai rodar, sobre surtos. Então aqui basicamente a gente tem um exemplo de surtos acontecendo pela rede, né? A tensão normal da rede aqui sendo 220, e vocês podem ver que a gente tem aqui um surto de alta frequência acontecendo em alguns momentos, né? Esse surto de alta frequência, como ele é um surto de alta frequência, ele acaba percorrendo a rede elétrica, né? E acaba entrando diretamente nos nossos dispositivos, certo? Então basicamente isso sendo bem simples aqui, explicando o que é um surto elétrico. Então, passando um pouco aqui, da onde que vem os surtos, né? Eu acho que a maioria das pessoas pensam que um surto elétrico vem somente de raios, né? Claro que isso é um dos principais fatores ocasionadores de surtos elétricos, porém não é o maior, né? Só 15% das descargas elétricas causam surto na rede, né? 80% das descargas elétricas, por exemplo, vêm de dispositivos na rede, por exemplo, motores de garagem, né? Eu vou dar um exemplo agora de uma situação que está acontecendo muito nesses 2 dias, né? A gente está tendo muita queda de luz por causa de queda de árvore, né? E a Enel está trabalhando para restabelecer essa energia. Toda vez que a Enel ela desliga ou liga aquele transformador, ela está inserindo um surto na rede que está entrando diretamente nos dispositivos, diretamente na nossa casa. Então, garanto para vocês que exatamente agora um surto elétrico está entrando na casa de vocês, passando pela televisão de vocês, pela geladeira, pelo micro-ondas, principalmente na situação que a gente está agora. Então aqui a gente tem um dado, tá? Isso aqui não são dados da Clamper, são dados de estudos, tá? Então o Brasil é o país com a maior índice de incidência de raios a nível global, e é por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui nesse fórum, tá? São mais de 78 milhões de raios por ano no Brasil. A gente está falando de aproximadamente 8 mil raios por hora no Brasil, tá? E isso é importante falar, e por que contar com empresas brasileiras especialistas em DPS, né? Eu trabalho com sistemas de proteção há mais de 10 anos, e eu me lembro que no começo do setor fotovoltaico, a gente recebia muitas soluções que vinham da Europa ou da própria China, né? E não necessariamente estavam adequadas, não estavam tropicalizadas com o Brasil. Um dos fatores era a questão dos níveis de proteção, né? Às vezes um dispositivo ele é desenvolvido visando mercados que não tem esse índice, por exemplo, aqui de surtos elétricos, quando chega no Brasil, enfrenta outra realidade, tá? Por isso que é importante contar com empresas do setor brasileiro, tá? E como é que funciona o DPS, basicamente? Falando bem simples, a gente tem que fazer tanto o corte de sobretensão quanto o corte sobre corrente, né? E aqui, basicamente, o DPS funciona como uma chave, né? Durante a operação normal, o DPS ele está normalmente aberto. Quando a gente tem esse surto de alta frequência, o DPS funciona como uma chave e joga aquele surto de alta corrente diretamente para o terra. Tá? Aqui a gente tem o exemplo do surto entrando no sistema e levando. Tá? E basicamente os DPS, só lembrando, a gente tem DPS classe 1, 2 e 3. O DPS classe 1, ele protege contra descargas diretas. Então, por exemplo, quando eu tenho um sistema SPDA, vou receber uma descarga direta. Eu tenho que ter um DPS de classe 1, onde eu tenho uma maior capacidade de absorção de corrente. O classe 2, basicamente, são descargas indiretas. Eu vou dar um exemplo, se um raio cair a 2 quadras aqui, a gente vai receber, via eletromagnetismo, uma descarga indireta desse raio, aí é o classe 2, e o classe 3, quando a gente tem a proteção refinada de um equipamento, uma televisão, por exemplo, uma geladeira, ou até mesmo um dispositivo eletrônico. Tá? E por que proteger sistema fotovoltaico? Eu acho que quando a gente fala de case de sucesso, a gente vai entrar aqui, é uma grande discussão do sistema, né? Primeiro aqui a gente tem alguns dados, né? A gente vai falar aqui, por exemplo, de um sistema de 5 kW pico, né? Aproximadamente o ticket médio desse sistema é de R$25 mil, o valor de serviço de instalação aproximadamente R$7.500, e aí a gente está falando de um lucro médio aí para o integrador de R$2.500, né? Se a gente pegar até pelos estudos da Greener, né, a média de instalações aí do integrador brasileiro, a gente tem 5 instalações
por mês. Se eu considerar todos aqueles dados que eu estava considerando ali de incidência de raios elétricos, aí para um sistema que sofrer um surto e estragar, a gente já tem 20% do prejuízo para esse instalador, que tem que voltar naquela aplicação, tem que fazer a troca do inversor, né? O tempo médio para a troca de inversor, a gente sabe, grandes centros aqui como São Paulo é mais rápido, mas a gente tem que considerar também centros mais afastados como o norte do Brasil e o sul do Brasil. Muitas vezes a troca do inversor, ela leva mais de 2 meses, né? E aí a gente pode considerar um prejuízo grande e o custo da proteção, ou seja, de uma Streambox ou de um DPS, não passa de 3% do sistema fotovoltaico. E aí é a grande discussão, proteção externa ou interna dos inversores, tá? Vou apresentar aqui um estudo para vocês. Primeiro que segundo a IEC, né, ela não considera um varistor, numa placa de circuito impresso, né, um DPS. Então, existe uma diferença entre o DPS, que é um dispositivo de proteção contra surto, e o varistor. Tá certo que o varistor está dentro do DPS, mas isso é importante considerar que há uma diferença grande. Tá? E aqui a gente tem a tabela DEC, onde ela estipula basicamente qual que é a tensão de impulso que um inversor tem que suportar. Tá? Eu vou usar esse dado aqui um pouco depois, mas só trazendo aqui também, eu convido vocês a escanear esse QR Code e verificar esse estudo também, que é onde analisa a performance de inversores solares, né, onde basicamente esse estudo fez a contratação, comprou vários inversores fotovoltaicos de diversos fabricantes e colocou eles expostos num laboratório parecido com o que a Clamper tem, a surtos elétricos, né? E aí a gente tem alguns resultados aqui. Aqui a gente tem, basicamente, primeiro comparando o sistema sem uma Streambox, só com o inversor, com um varistor interno, e um sistema com o DPS externo, né? Primeiro que o inversor, quando a gente tem um varistor interno, ele está recebendo todo aquele surto dentro do equipamento, e ele está protegendo basicamente apenas o equipamento com aquele varistor interno, e ainda assim os dispositivos que estão ali dentro, outros circuitos impressos, também vão receber a descarga elétrica que estão dentro do inversor. Tá? Quando a gente tem o DPS externo, a gente está fazendo basicamente uma manobra coordenada. Eu tenho o meu varistor dentro do meu inversor, mas eu também tenho um DPS externo, como eu tenho esse comprimento de cabo entre o DPS e o meu inversor, eu tenho a atuação antes do meu DPS externo, garantindo que o meu surto elétrico não passe para o meu inversor, apenas pelo DPS. E aqui o dado que eu considero importante, que é basicamente aquele estudo, que são quantos surtos que os inversores suportaram. Eu tenho então aqui fabricante A e B, claro que a gente não vai colocar o nome dos fabricantes inversores para não expor, mas aqui, por exemplo, no caso do fabricante A, ele acabou suportando apenas um surto de 15 kA, e no caso do fabricante B, 7 surtos de 3 kA. Tá? Só para vocês terem uma ideia, que é um dado bem à média, tá? Um raio, ele tem em média 50 kA de corrente de impulso aplicado. Tá? Então, se a gente aplicar a exposição que o sistema fotovoltaico vai estar, né, o inversor fotovoltaico não tem a proteção externa, está extremamente exposto a esse tipo de situação. Então, aqui só um estudo que comprova que onde a proteção do sistema do inversor não é o suficiente para ter a proteção contra o surto fotovoltaico. E o que a Clamper tem como solução para ofertar? Vou passar bem rápido aqui para não passar o meu tempo, tá? Primeiro são as próprias Streambox, né? Então, primeiro, os sistemas visam conforto, qualidade, payback, durabilidade, segurança e economia do sistema. A gente participa das proteções desde o lado DC quanto do lado AC do sistema, né? Lembrando que algumas concessionárias, por exemplo, o lado AC é obrigatório a utilização do DPS. A nossa Streambox, então, ela é responsável por fazer a limitação com o DPS, tanto das sobretensões quanto das sobrecorrentes. Além do mais, a gente conta também com uma seccionadora que é responsável por fazer o desligamento seguro do inversor, né? Lembrando que quando a gente pode ter um incêndio no inversor, por exemplo, a gente conta apenas com a seccionadora do inversor. A gente pode não chegar naquela seccionadora e fazer o desligamento de forma segura. Então, trabalhar com uma Streambox também garante o desligamento seguro do sistema para uma eventual manutenção. Tá? Aqui algumas características técnicas também que a gente consegue fornecer. Então, aqui a gente tem várias possibilidades e várias melhorias que a gente pode fornecer para o nosso cliente com uma Streambox. Então, possibilitar manobras como ligar e desligar de forma segura,
possibilidade de tratamento do surco elétrico de modo externo, né? Ou seja, além de proteger o inversor, eu estou protegendo os cabos e outros dispositivos também. Aqui outras questões, 6 anos de garantia, né? Então, eu acho que um dos principais fatores é, quando acontece um surto elétrico na rede e um inversor atua, a gente tem que trocar o inversor inteiro. Quando a gente tem um DPS ou uma Streambox, acaba que eu tenho que trocar só o módulo do meu DPS, né? E como esse módulo é extraível, eu não preciso nem de um eletricista treinado para fazer essa extração, né? Então, basicamente, eu consigo colocar o meu sistema para rodar depois de um surto no mesmo dia, porque, por exemplo, um DPS da Clamper a gente encontra em qualquer distribuidor que tem em qualquer loja de material elétrico na esquina. Aqui outras vantagens também, eu vou correr um pouco para não passar o tempo. Aqui vários modelos de Streambox, né, desde os modelos para inversores mono ou tri, né, com uma entrada e uma saída, até modelos com 12 entradas, 12 saídas, 18 entradas, 18 saídas. Nós temos um time de engenharia especialista para fazer até de acordo com a necessidade do cliente. Tá? Esse aqui é um sistema interessante, né? A gente considera que sistemas fotovoltaicos, quanto menos pontos CC o cliente ter que fazer um torqueamento ou uma ligação, mais difícil um sistema ter algum tipo de incêndio ou um ponto quente, tá? Então aqui é um sistema de uma Streambox onde a gente já tem os conectores nela e confusíveis inline, né? E garantindo compromisso com a qualidade, a gente só considera conectores Stauble, né, são MC4 originais, então esse é um lançamento da Clamper e a gente vem justamente para colaborar com o mercado. Eu vou passar rápido aqui nos modelos. Um pouco mais também da nossa frontbox, que é basicamente a Streambox para o lado AC, né, ao invés do integrador ter que comprar esse disjuntor, esse DPS e montar essa caixa, ele compra a caixa pronta, que vem testada de fábrica e pronta para fazer a instalação em campo, né. Já é um produto que está no mercado e de ampla utilização. Não. Passar um pouco das características aqui também, que já acabou meu tempo. Então é isso, né? A Clamper colabora com o nosso compromisso de auxiliar o cliente nessas situações. Contem comigo e comprem DPS para proteger suas casas também. Obrigado.